Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver o nosso capítulo. Vamos ver como foi a colonização da Espanha na América, né? A América foi descoberta, entre aspas, por Cristóvão Colombo em 1492 e ali, ao longo do século XVI, a Espanha exerceu uma colonização centrada principalmente na extração de ouro no México e de prata no Peru / Bolívia, né? Foi um choque cultural muito grande. Desse choque houve um grande extermínio de indígenas. Teve um intercâmbio cultural, sim, né? Alimentos que hoje os europeus usam em enormes quantidades, como o tomate pelos italianos, ou a batata, que todo europeu come muita batata. É um prato que é a base da alimentação dos europeus, vieram da América, né? O milho também, a mandioca, o amendoim, enfim. São muitas as contribuições, né? Mas foi uma exploração desenfreada, muito cruel com as pessoas, com animais, com o meio ambiente, com tudo, né? Bom, a destruição do Império Azteca se deu pelo espanhol Cortés, né? O Cortés ele foi fazer um reconhecimento da região, né? Ele foi reconhecer o litoral mexicano, né? Ele tinha como auxiliares o Aguiar, né? O Aguiar, que era um espanhol náufrago que sabia o idioma dos maias, e também o auxílio da Malinche, né? A Malinche, ela era uma ex-escrava asteca que sabia tanto o idioma dos maias quanto o Nahuatl, que era o idioma dos astecas, né? Os espanhóis foram recebidos como deuses pelos índios, né? Porque tinha uma profecia que iam vir homens do mar. Então os espanhóis foram super bem tratados. Só que o Cortés, na verdade, né? Ele foi recebido pelo imperador Montezuma, mas não para ser homenageado. Ele foi recebido, né, como um espião para observar os indígenas do atual México. Ele percebeu que, na verdade, os astecas eram uma grande confederação de povos. Os astecas tinham os mexicas no comando de muitos outros povos. Era uma confederação de mais de 70 povos. E que os mexicas, eles oprimiam os povos conquistados. Então eles não gostavam. O que o Montezuma fez, né? Para conseguir fazer um cerco em Tenochtitlan e derrotar os astecas, ele se aliou aos seus inimigos, né? Dividir para conquistar. Primeiro ele se aliou aos inimigos, os astecas, aos povos explorados pelos astecas. Juntos eles derrubaram, né, os mexicas, que a gente chama mais de astecas, né? Juntos esses povos que faziam parte da Confederação Azteca derrotaram os mexicas, né? E aí depois o Hernán Cortés destruiu os povos que tinha aliado, né? Primeiro ele se aliou, depois os destruiu, né? Ele tinha muito interesse em Tenochtitlan, principalmente por causa do mercado de Tlatelolco. É isso mesmo, tá? Tlatelolco, essa é um trava-língua daqueles, né? Esse mercado era muito grande, tinha muitos produtos, tinha mel, tinha cacau, o cacau também de origem americana, né? Objetos de ouro, de prata, plumas, tecidos, produtos artesanais, animais, enfim, era um mercado muito rico. E por isso que interessou bastante aos espanhóis. Teve uma resistência, né, dos astecas à dominação dos espanhóis, né? Eles resistiram por bastante tempo, né? Mas o monarca Montezuma II foi morto pelos espanhóis, diminuiu um pouco o ímpeto, né? Eles acreditavam que os imperadores eram sagrados, eram divindades. Aí se você mata a divindade, já começa a descrença. Por mais que tenha havido uma grande mortandade dos índios por parte dos espanhóis, a gente pode ver que houve uma resistência, né? E principalmente cultural. Quem conhece o México sabe que muito do castelhano, né, falado no México, né, do espanhol falado no México, tem expressões do idioma asteca. A alimentação mexicana, que é na base do milho, da batata, essas coisas, também vem dos indígenas, né? E
a resistência foi cultural. Alguns motivos, né, eu já citei a aliança dos espanhóis com os inimigos, né, os astecas, os povos locais dominados, superioridade bélica, os espanhóis tinham cavalos, isso faz muita diferença, e tinham armas de fogo. As armas de fogo eram usadas até mais para assustar do que efetivamente matar os indígenas, né? Eles atiravam com as armas de fogo. Imagina, para quem nem sabe para que serve uma arma de fogo, uma explosão na sua frente, né? E também as doenças. Tem historiador que chega a dizer que as doenças foram a principal causa da vitória dos espanhóis, que foi a primeira guerra bacteriológica do mundo. Por quê? Porque os índios eram como se fossem um exemplo. Bebês, vamos dizer assim, bebês que não conhecem as doenças. Os índios não conheciam as doenças, eles não tinham contato com outros povos. E aí a gripe, o sarampo, a varíola, doenças que para os espanhóis, que já conviviam com essas doenças há muito tempo, já não eram muito perigosas, para os índios foi uma questão de morte mesmo, né? Foi fatal para os índios. E eles morreram então, né, porque eles não tinham defesas imunológicas para essas doenças, né? O Império Azteca, ele é da América do Sul, né, vai desde a Cordilheira dos Andes até a costa sul-americana no Oceano Pacífico. Junta ali Peru, Bolívia, partes do Paraguai, partes da Argentina e até partes do Chile. O Império, quando os espanhóis chegaram, estava em disputa, né? O herdeiro legítimo, que seria o Huáscar, né, que era o filho mais velho herdeiro do trono, e o Atahualpa. O Atahualpa era um filho bastardo, mas era ele que o povo queria, ele era popular, ele era querido porque ele era justo com as pessoas mais humildes. Então os espanhóis perceberam que havia esse conflito. Quem conquistou o México foi conquistou os Incas foi o Francisco Pizarro, né, espanhol, e ele chegou com 180 cavalos, 180 homens, 30 cavalos e muitas armas, né? Ele soube dessa crise política de disputa entre o Huáscar e o Atahualpa. Ele foi se encontrar com o Atahualpa. Os Incas fizeram uma baita de uma festa para receber os espanhóis, como era hábito deles, receber visitas com muitas festas, só que com uma desculpinha de que o Atahualpa tinha desrespeitado a religião católica. O Pizarro mandou aprisioná-lo, né? Depois o Pizarro soltou o Atahualpa, mas exigiu enormes quantidades de ouro e prata para que ele fosse libertado. O Huáscar foi assassinado pelos espanhóis, e o Atahualpa, no momento seguinte, né, mesmo o resgate dele sendo pago com muito ouro e muita prata, também foi assassinado, né? Os dois príncipes, né, os dois que disputavam o trono dos Incas, foram assassinados pelos espanhóis, né? Os espanhóis conquistaram a cidade de Cusco, e depois o Pizarro foi para o litoral, fundou a cidade de Lima. Os Incas resistiram por mais de 40 anos aos espanhóis, né? Mas eles invadiram, depois os Incas invadiram Lima, invadiram Cusco, fizeram grandes batalhas, né? E teve uma rebelião popular, né? Porque a base da população continuou sendo Inca, tá? Teve a última batalha na região de Vilcabamba, na Amazônia, né? O último imperador Inca foi o Tupac Amaru. Por quê? Porque os Incas, eles continuaram fazendo a sua sucessão de imperadores, porque eles não aceitavam o governo espanhol como legítimo, né? Bom, era um vasto território. A colonização espanhola, ela vai desde o México, que o México é ali na América do Norte, passa pela América Central e toda a América do Sul, com exceção, obviamente, do Brasil, que era a colonização portuguesa. A Igreja Católica foi a principal aliada da Espanha no processo, né? Aquela coisa de obrigar os indígenas a aprenderem tanto o idioma castelhano quanto a religião católica. E para isso se aproveitar dos trabalhos dos índios. A América Hispânica, ela não teve tantos escravos negros, né? Escravizados negros como tinha no Brasil. Por quê? Porque os índios da América Hispânica,
grande parte deles já estavam submetidos ao sistema de servidão, né? Servidão diferente de escravidão. Escravidão, nos dois o cara trabalha e não recebe, e é obrigado a trabalhar. Mas na escravidão o sujeito é considerado um objeto, é comprado e vendido. Na servidão não, mas na prática o trabalho de um servo é igual ao trabalho de um escravo. Pois é, como os índios já prestavam na América Espanhola esse serviço de obrigatório, grátis para os seus senhores, quando os espanhóis chegaram, eles só tocaram o barco. Só compraram escravizados africanos na América Hispânica, os locais que mataram todos os indígenas. Pois é, teve lugar assim, como Cuba, como boa parte da Colômbia, boa parte da Venezuela, Costa Rica, questões bem complicadas, né? Para melhorar a administração espanhola, eles criaram algumas instituições, como a Casa de Contratação, né, que faziam as transações comerciais, o Conselho das Índias, que era responsável pela exportação, né, de gêneros agrícolas, produzidos na América Espanhola. E para facilitar na América a administração, o território foi dividido em 2 vice-reinos, né, que era Nova Espanha e Peru. Depois foram criados outros 2 novos, né, que era Nova Granada e Rio da Prata. Rio da Prata aqui na América do Sul, vizinho do Brasil, tá? Onde hoje é o Paraguai, a Argentina, um pouquinho da Bolívia. Para facilitar a administração, foi criada a audiência, né, órgão que tinha os ouvidores, que eram instituições encarregadas da justiça, né, e havia os cabildos. Os cabildos eram semelhantes a prefeituras, tá? Se vocês forem nas cidades hispânicas, que nossos vizinhos, vocês vão ver que no centro da cidade tem sempre um cabildo. O cabildo era uma espécie de prefeitura, câmara municipal e também prisão, tá? Quem era prisioneiro ia para esses cabildos. Lógico que as cidades eram bem pequenas, né? Então bastava um espaço para alguns poucos presos, estava bom. Economia era um sistema mercantilista, que valia mais para um país era ter grandes quantidades de ouro e prata, e nisso a Espanha se deu bem, né? Muitas jazidas ali em Potosí, onde hoje é a Bolívia, né, onde eles extraíam muita prata. Também no Peru, né, teve muita prata. No México, como comentei já, bastante ouro. Causou até a revolução dos preços na Europa. Por quê? Porque com grandes quantidades de metal precioso, os alimentos ficaram com um valor muito alto. Por quê? Porque todo mundo queria cobrar em ouro. Os espanhóis levaram tanta prata para a Europa que a prata desvalorizou. Pois é, a prata tinha o mesmo valor que o ouro, olha só. Valiam a mesma coisa, só que se descobriu que tinha muito mais prata do que ouro no mundo, e a prata acabou perdendo o valor, né? Os índios eram submetidos a 2 sistemas básicos de exploração do seu trabalho, né? Uma era a encomienda, né? A encomienda é um sistema que assim, os senhores solicitavam índios para trabalhar nas suas terras, os índios iam lá, né, trabalhavam para o encomendeiro, né? O encomendeiro era o senhor, né? E em troca do seu trabalho, os índios recebiam roupa, alimento e a catequização, ou seja, o cara era obrigado a virar católico e ainda tinha que pagar por isso. E o outro era a mita. A mita era um trabalho que os indígenas já faziam para seus senhores indígenas, né? Mita é uma palavra de origem quechua, né, aqui da América do Sul. A mita era o trabalho que todo mundo tinha que fazer, mas uma espécie de imposto, né? Durante 4 meses do ano, os indígenas tinham que trabalhar de graça para os seus senhores, e os espanhóis só adaptaram para eles esse tipo de trabalho, né? Muito usado nas minas do Peru, e essas minas eram com condições de trabalho horríveis e mataram muita gente, né? Então hoje a gente, século XXI, se a gente for parar para pensar, o governo toma da gente por meio de impostos quase
quase 6 meses de um ano, né? O ano tem 12 meses, uns 4 meses e meio a gente trabalha só pagando impostos. Pois é. Então pode-se dizer que é uma espécie de mita moderna, né? A sociedade colonial espanhola, ela era hierarquizada e estamental, ou seja, ninguém mudava de classe social. E era uma colonização racista, tá? A sociedade era dividida no topo, os chapetones, que eram os brancos nascidos na Espanha, né? Eram eles que tinham os altos cargos públicos, eram eles que governavam. Se um casal tivesse um filho, um casal espanhol tivesse um filho, não deixaria nascer na América, tinha que nascer na Europa, né? Muitos conseguiam ir para lá, mas a maioria não. E os que nasciam na América eram chamados de crioulo, ou criollos, criochos, criollos, depende, né? Em espanhol, em português, crioulo. Eram os descendentes dos espanhóis que nasciam na América. Crioulo quer dizer nascido na América, tá? Tem a diferença. Aqui no Brasil a gente chama de crioulos negros, por quê? Porque aqui no Brasil existiam 2 tipos de escravizados. O escravizado negro que nascia na África e vinha trazido à força para o Brasil, e o escravizado negro que nascia aqui no Brasil, que é a América, por isso crioulo. Negros africanos e negros crioulos. Como na América Hispânica a presença de negros africanos era muito menor do que no Brasil, o termo crioulo, criollo, criollo, né, depende da pronúncia do local, muda, né? Como caie, cache, calhe, enfim. Então os crioulos eram as pessoas que nasciam na América, filhos de espanhóis. Muitos deles eram ricos, né? Podiam participar da política só localmente, tá? Não tinham grandes poderes, não. E esses crioulos, eles tinham muitas vezes poder econômico, eram muito ricos, né? Com a exploração colonial, mas eles não podiam ter uma participação efetiva na política, né? Os altos cargos públicos não pertenciam a eles, né? Enfim, são os crioulos que vão lutar pela independência da América Hispânica. Mestiços, os mestiços, eles eram fruto da miscigenação entre os espanhóis e os indígenas, tá? É a massa da América Hispânica hoje, né? A maior parte das pessoas da América Hispânica é mestiço dos espanhóis com indígenas, né? Os nativos formavam na época da colonização a maior parte da população, trabalhavam na mineração, na agricultura, na construção de obras públicas, só serviço braçal. E, como nós citamos, os escravizados eram os africanos que vinham para os locais onde não dava para aplicar mais a mita indígena porque não tinha índio, né? Então eles eram usados como serviçais domésticos, como trabalhadores de lavoura, pedreiros, carregadores de mercadoria, entre outras coisas, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Meu gato tá dando trabalho, né, Mochê? Vai dormir, meu filho. Respondam as 5 perguntinhas do questionário. Até a próxima. Uou!